Bom, só me dá um contraponto aí, vocês estão visualizando direitinho? Ok? Sim, ok. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre o quê? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre os antimicrobianos, tá bem? Nós vamos estar falando sobre os antimicrobianos que atuam na parede celular, ok? Nós vamos estar falando dos antimicrobianos que atuam na síntese proteica, antimicrobianos que atuam na síntese de DNA e RNA, antimicrobianos que atuam na síntese do ácido fólico, necessário para a síntese do DNA, e vamos estar trabalhando também os antimicrobianos que atuam na membrana celular. Tá bem? Recapitulando então, graças aos antimicrobianos que nós diminuímos o quê? A incidência de morte de diversas patologias, como por exemplo, era a difteria, que causava a CRUP, né? Obstrução das vias aéreas, e o paciente normalmente morria e acometia muito criança. Com o descobrimento do antibiótico, conseguimos também diminuir o quadro de gangrena. É isso? Conseguimos diminuir a incidência de tuberculose, que apesar de ter voltado. Muitas crianças morriam de tétano, e com o advento do antibiótico conseguimos o quê? Resolver o problema do tétano. Muitos tinham sífilis secundária e terciária, então conseguimos resolver tanto a sífilis secundária e terciária nesses quadros aí. Então, com o advento do antibiótico, veio o quê? Veio acalantar ou, de certa forma, melhorar a qualidade de vida da população como um todo. Bem? Bom, a célula humana, o que a célula humana tem? Ela tem todas aquelas estruturas, é considerado que uma célula eucarionte. Então, ela tem a membrana nuclear, tem núcleo e nucleolo. Isso aqui é importante, bem organizado. E aí eu tenho as diferenças também, que é o ribossomo. O ser humano é 40S, é 60 e 40S, enquanto a bactéria é 50-30, tá bom? Então a célula eucarionte ela tem membrana nuclear, membrana plasmática, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e tem o núcleo nucleolo. Então por isso que está em vermelhinho aqui. O que diferencia uma célula eucarionte da procarionte? Nós vamos ver lá, parede celular na procarionte, mas principalmente o que? Na eucarionte ela tem essa estrutura nuclear, o núcleo, né? Tem o núcleo organizado, tá bom? Já a célula procarionte, ela não tem membrana nuclear, ou seja, não tem um núcleo, todo o material genético fica disperso no citoplasma, tá bom? Ela tem plasmídio, o ribossomo é o 50, são as unidades 50 e 30S, tem as glândulas de reserva, tem flagelo e tem parede celular. Eu sempre brinco para o aluno, falar, você tem parede celular? Não, você não tem parede celular, porque nossas células são eucariontes, não tem. Agora, a bactéria ela tem parede celular e é um dos alvos farmacológicos. Então, todo o material genético ele fica disperso no citoplasma, tá bem? Então, tá lá, as diferenças aqui, ó, nossa célula eucariótica, tem o envoltório nuclear, a unidade do ribossomo muda, não é isso? O ribossomo, ele passa a ter 60 e 40S, são os que mais diferenciam aqui. Na célula procariôtica, ela tem parede celular, uma diferença importante, não tem envoltório nuclear, então todo o material genético fica disperso. Ele tem um material genético independente, que são os plasmídios, ok? E a sua unidade do ribossomo é 50 e 30S. Então, é uma diferença importante para os antibióticos não interferirem apenas na bactéria, não interferir nas células humanas, tá bom? Morfologia, elas podem ser essenciais ou facultativas, elas podem mudar em termos de tamanho, fundamento, arranjo, tá bem? Ela tem DNA fágico, tem cromossomo, ribossomo, glândulas de reserva, plasmídio, e aí a parede celular ela pode ser mais espessa e mais delgada, e nós fazemos o que? A coloração, vai depender da quantidade do que? Vai depender da quantidade de peptoglicano, e aí nós, na coloração de gram, nós diferenciamos em gram positivo, azul, né? Azul do céu, na lâmina. Gram negativo, o quê? Vermelhinho, não é isso? Pode-se considerar assim. Vermelho, né? Do centro da Terra. Então, você consegue, então, diferenciar assim. Tá bem? Então, tá lá.
Estruturas facultativas. O que são estruturas facultativas? Pode ter ou não, dependendo da cepa. Cápsula, flagelo, fímbrias e mesossomos, né? São estruturas facultativas dentro das bactérias. A morfologia, normalmente se diferenciam em cocos, bacilos, espiro, que é espiroquetas, vibrião ou víbrios, né? E os esporos. São as formas fundamentais que a gente encontra as bactérias. Diplococos, são dois. Streptococcus, são vários cocos, bacilos. E estafilococos, né? São agrupados. Então aqui você já diferencia as bactérias Streptococcus e Staphylococcus. Diplobacilos, Streptobacilos e os espiros, que não se agrupam, né? Que são aquelas, parece uma espiroqueta. Tá bem? Então já falamos no material disperso, tem flagelo, o ribossoma é da célula procariótica 50 e 30S, né? Tem membrana plasmática e tem o quê? O que diferencia também, ó, parede celular, somente na célula procariótica, tá bom? Então tá lá, parede celular rígida que protege da ruptura, e rígida por quê? Porque tem peptidoglicano, tá bom? É o constituinte principal da parede celular, certo? Então tá lá. E aí, às vezes tem o peeling, né? E tem às vezes a cápsula, que também é facultativo, certo? Bom, o principal mecanismo de resistência. Então, quais são os 4 mecanismos de resistência? Falam aí. Que a bactéria tem. 4, por enquanto. Tem um quinto, mas vamos deixar só 4. Vamos? Primeiro, diminui a permeabilidade. Então, o antibiótico não consegue penetrar. Ele atua na onde? Ele atua inibindo a síntese proteica. Então, ele tem que entrar na bactéria e interferir com a síntese proteica. Se não entra, não atua. Outra coisa, bomba de efluxo. Ela tem uma bombinha que o antibiótico entra e ela joga para fora. Seria bomba de efluxo. O que ela tem também? Ela pode produzir, às vezes, o quê? Enzimas. Não tem lá amoxicilina com ácido clavulônico? O ácido clavulônico é o quê? É um inibidor enzimático. Então, aqui, às vezes, ela tem enzimas. Ou alterar o quê? Alterar o sítio-alvo. Tá bem? Ela vai lá e altera o ribossomo, altera a DNA girase, certo? Ou seja, alterando o alvo, consequentemente o antibiótico não consegue atuar. Então, esses aqui são os 4 mecanismos de resistência que a bactéria possui, né, que ela desenvolve. E ela desenvolve aonde? Aonde que ficam essas informações de alterar a permeabilidade, criar uma bombinha de fluxo, sintetizar enzimas, alterar o sítio-alvo? Ela está no material genético. Especificamente, um dos principais mecanismos é o quê? É o plasmídio. Tá bem? Então, ela tem lá o material genético dela e ela tem um material genético independente. Tá bem? É uma alça fechada de DNA que tem o quê? As informações, genes de resistência. Certo? Bom, e como que uma bactéria passa para outra? Uma bactéria passa para outra. Os plasmídios, nós chamamos de plasmídios conjugativos, que o processo é de conjugação. Ou seja, em uma bactéria ou outra, através das fímbrias, né, ou peeling, ela passa o gene de resistência. Então, aqui ela tinha o gene de resistência, o plasmídio. Através do peeling, ela passa para outra bactéria. Aí a outra bactéria passa a ter o quê? Também os genes de resistência, alterando o quê? A permeabilidade, alterando o efluxo, alterando as enzimas, certo? Então, dessa forma a bactéria, então, ela consegue desenvolver o quê? Consegue desenvolver resistência. Todo mundo entendeu isso? Ok? Então, o principal, onde que fica o gene, as informações? No gene. Aonde? No plasmídio, que é uma alça fechada de DNA que se replica independente do material genético dela, do DNA dela.
como se ela tivesse, abre aspas, um DNA à parte, tá bem? Só que esse DNA só tem informações do quê? Principalmente informações de resistência bacteriana. E como que passa de uma bactéria para outra? Através do processo chamado conjugação. E como que é esse processo de conjugação? É através das fímbrias, ou peeling, tá bem? Então tem a doadora que tem lá o plasmídio, tem o gene de resistência. Através do peeling, ela passa esse gene de resistência para outra bactéria, ok? Aí então tinha a bactéria 1, que tinha resistência, a bactéria 2 não tinha resistência. Através do processo de conjugação, ela passa o plasmídio, e aí agora a segunda também passa a ter resistência, certo? Ocorre também às vezes através de um processo chamado transdução, ou seja, eu tenho um DNA, né? Eu tenho um vírus que parasita a bactéria. E aí, na hora que ele vai parasitar a bactéria, o plasmídio vai junto. E aí ele vai lá, parasitou a bactéria e depois passa para outra bactéria também. Mas o principal processo é isso aqui, ó. O processo é conjugação. Tá bem? Muito bem. Aí nós temos os mesossomos, ribossomos são constituídos, já falei, de 50 e 30S, tem parede celular. A parede celular, a composição é principalmente o que? O peptidoglicano, que é um açúcar, lipídios, né, mas principalmente peptidoglicano. Ela pode dividir gram positivo, gram negativo, micobactéria e espiroqueta, né? Ok? Mas o peptidoglicano é o principal constituinte da parede celular. Ela pode ser gram positiva, tá roxinha, né? Eu falei vermelhinho, uma roxinha. Tem uma camada lipídica e a camada de peptidoglicano. Ela é espessa. Como ela é espessa, aí é gram positivo. Tá bem? Então, ó, em função da espessura, ou seja, da camada de peptidoglicano, aí ela é chamada de gram positivo. Então, gram positivo a gente já sabe, um dos diferenciais é a camada o quê? Espessa de peptidoglicano, que constitui a parede celular. Tá bom? Então tá lá, gram positivo, e ela produz o quê? Ela produz uma enzima chamada beta-lactamase, que degrada, por exemplo, o anel beta-lactâmico. Ok? Ela produz e libera beta-lactamase. A gram negativa é mais a cor mais avermelhada, né? Tem a camada lipídica, o local da camada, e ela tem o que nós chamamos de espaço periplásmico. Nesse espaço periplásmico, ela tem enzimas lá, tá bem? Que degradam o antibiótico. Ou seja, ela tem uma delgada parede celular e ela tem o espaço periplásmico. O que é o espaço periplásmico? Vai da membrana até o quê? Até a membrana externa até a parede celular. Isso aí é chamado de espaço periplásmico. E aí ela produz enzimas aqui, que degradam os antibióticos. Tá bem? E é delgado, por isso, coloração mais avermelhada, não arroxeada, né? Azul, né? Fala azul do céu e vermelho, né? Vermelhado, em função da camada. Então tá lá, a gram negativo, o espaço periplásmico, e o espaço periplásmico tem o quê? Tem as enzimas. Então, é uma bactéria mais difícil de combater, principalmente com os beta-lactâmicos, antibióticos que atuam na parede. Tá bom? Infecções aí. Aí nós temos Streptococcus, Staphylococcus, né? Streptococcus beta-hemolítico, né? Anisseria gonorreae, furunculose, né? Que seria o Staph. Então, se observa que bactérias extracelulares levam à formação do quê? Material purulento, pus, por conta da fagocitose. Bem? Aí ela pode infectar a superfície, penetrar o organismo, multiplicar, interferir com o mecanismo de defesa, e aí começa a causar o quê? Causar o dano. Tá bem? Aí tem algumas adesinas e invasina que facilitam a penetração, né, no tecido. Elas produzem exotoxina. O que são exotoxinas? São produzidas pela bactéria e depois eliminadas. Então ela produz e libera. E tem endotoxina. O que são endotoxinas? São pedacinhos da parede celular, principalmente bactérias gram-negativas. Tem pedacinhos da parede, nós chamamos de endotoxina. Então, de novo, ó, a bactéria, né, seu material genético, quando ela produz uma toxina e libera no microambiente, nós chamamos de exotoxina. Quando é um pedacinho da parede, ela morre, deixa um pedacinho da parede dela,
nós chamamos de lipopolissacarídeos, isso aqui é chamado de endotoxina, dela mesma, né? Vem dela mesma, ok? Faz parte do constituinte dela, tá bem? As vias de transmissão é pelo trato respiratório, gastrointestinal, geniturinário, pela pele, ou seja, tem que ultrapassar as barreiras naturais e os mecanismos de defesa naturais para desenvolver a infecção. E aí, a importância de entender os alvos farmacológicos, né? Nós já entendemos a diferença entre uma bactéria e uma célula eucariótica e uma célula procariótica, e eu tenho que entender também aonde que os antibióticos atuam. Então, aí, eles classificaram em reações de classe 1, reações de classe 2 e reações de classe 3. Reações de classe 1 são fundamentais, ou seja, ela capta, por exemplo, glicose para sobreviver. Bom, então se eu tiver um antibiótico atuando na reação de classe 1, a minha célula humana também capta glicose, não é isso? Eu vou interferir. Então aqui não é um alvo farmacológico interessante, tá bom? Bom, a reação de classe 2, ela já pega macromoléculas, como ATP, para transformar em determinadas moléculas maiores, tá bem? Por exemplo, nucleotídeo, né? Aminoácidos. Então ela pega lá moléculas fundamentais e transforma, né, em moléculas maiores, vamos dizer assim. Então dessa forma aqui já se torna um alvo interessante, ok? E aí a reações de classe 3 é onde eu tenho a maior parte dos antibióticos. Por quê? Ele explora as diferenças entre as células procarióticas e as células eucarióticas. Ok? Como, por exemplo, na alvo classe 3, por exemplo, parede celular. Parede celular, só quem tem parede celular é bactéria. Então, é um antibiótico seguro. Síntese proteína. Bom, se eu já tenho a diferença entre do ribossomos, na célula eucariótica é 60 e 40, na célula procariótica é 50 e 30, então já é uma diferença importante. Ok? Então, tá lá. Síntese de DNA e RNA. Também, eu tenho a topoisomerase 2, então é uma diferença entre as enzimas. Então, aí são alvos farmacológicos. Ou seja, as reações de classe 3 são mais interessantes, né, para atuar os antibióticos, observando sempre as diferenças entre as células eucarióticas e as células procarióticas. Tá bem? Então, sempre os alvos farmacológicos antimicrobianos, ele vai visar estrutura presente apenas no micro-organismo, diferenças constitutivas, né? Isso é diferença, por exemplo, os ribossomos, certo? E vias metabólicas presentes apenas no micro-organismo. Por exemplo, as sulfas, por exemplo. As sulfas, nós obtemos o ácido fólico da dieta. A bactéria parte do PABA, converte em ácido fólico, depois tetrahidrofólico, e aí depois dá origem ao quê? Ao DNA. Bom, como ela sintetiza, e eu obtenho da dieta, ela sintetiza, se eu interferir aqui, ó, com a sulfa, tá? Vai estar presente o quê? Na via metabólica presente apenas o micro-organismo. Então é mais seletivo para o micro-organismo do que para os seres humanos. Então tem menor reação diversa nas células dos seres humanos. Tá bem? Então sempre os antimicrobianos vai buscar estruturas presentes apenas no micro-organismo, parede. Diferenças constitutivas, por exemplo, o ribossomo. A bactéria é 50 e 30. O ser humano 60 e 40. Então são diferenças estruturais. Vias metabólicas presentes apenas no micro-organismo. Por exemplo, a síntese do ácido fólico. Só está presente, ó, na bactéria, interferindo, consequentemente, eu destruo a bactéria sem interferir com as células dos seres humanos. Tá bem? Ah lá, estrutura presente, parede celular. Então, parede celular só está presente aonde? Parede celular só está presente na bactéria. Então, se eu conhecer a síntese dela, eu vou interferir. Tá bem? Olha lá, RNA polimerase. Então, vou estar interferindo. Síntese proteica, ó, unidade é 50, são diferenças estruturais, diferenças constitutivas entre o micro-organismo e os seres humanos. Tá bom? E, olha lá, mesma coisa, DNA girase, topoisomerase 2, né, que eu vou estar interferindo, e a síntese do ácido fólico, né?
nós obtemos o ácido fólico de onde? Da dieta. A bactéria tem que sintetizar do PABA, ácido fólico, tetraído fólico, e aí vai dar origem ao quê? As bases púricas e puridímicas, que vai dar origem ao DNA. Tudo bem. Se eu interfiro aqui, não vou sintetizar ácido fólico, não vou sintetizar DNA. Então, uma via metabólica presente apenas onde? No micro-organismo. Tá bom? E os antibióticos, então, eles se dividem em antibióticos que atuam na parede celular, na membrana, na síntese proteica, síntese de RNA e RNA, e na síntese do quê? Do ácido fólico. Tá certo? Aí os conceitos, né? Eu sempre tenho que estar relacionando para a escolha do antimicrobiano. Características do micro-organismo, características do hospedeiro e características do antibiótico para a escolha dele. Tá bom? Aí vem apenas a classificação, né? São substâncias, outros quimioterápicos. Quando falo o termo antimicrobiano, é um termo genérico, tá? Para designar o quê? Antibióticos e outros. Então, quando eu falo antimicrobianos, eu incluo antibióticos, antifúngicos e antivirais. Então, eu falo de antimicrobianos. Quando eu quero apenas para interferir com a bactéria, eu falo em antibióticos. Apenas uma terminologia. Tá bom? Porque é importante, né? Interferir, né? Porque toda vez que você utiliza um antibiótico, você interfere também com a sua microbiota, né? Isso aqui é importante. E eu tenho que saber, infecções são diferentes. Infecções na comunidade é uma, infecção no hospital é outra. Tá bem? O maior medo é que as infecções hospitalares venham o quê? Para a comunidade. Tá bem? Temos as finalidades também. Nós temos a finalidade terapêutica, um quadro infeccioso, e temos também o uso do antibiótico, às vezes, na profilaxia. Pode ser utilizado. Vamos dar um exemplo aqui. A coqueluche, tá bem? A coqueluche, que era conhecida como tosse comprida, às vezes a criança se contaminava, tinha o quadro de tosse de coqueluche, e dava para os irmãozinhos também a eritromicina, porque é uma antibiótico terapia profilática, tá bom? E a terapeuta, você já sabe, é um quadro infeccioso e você vai estar trabalhando com ela, com antibiótico, ok? É importante conhecer dos antimicrobianos o espectro de ação, mecanismo de ação, a farmacocinética, eu estou falando em absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Os princípios básicos da cinética, o movimento, né, do fármaco no organismo. E a concentração sérica, ou seja, tem que atingir uma determinada concentração, porque senão não consegue destruir o micro-organismo. Isso é influenciado por quê? Influenciado pela farmacocinética. É influenciado pelas características também do hospedeiro. Tá bom? Então, antibiótico, é importante eu conhecer o que é um antibiótico bactericida. Sida vai lá e destrói. E bacteriostático, para o crescimento. Tá bom? Então, quando eu atinjo uma concentração inibitória, ó, o MIC, né? Concentração inibitória mínima, tá bem? Só atinge essa concentração, nós chamamos de bacteriostático. Quando ele atinge uma concentração que mata a bactéria, então aí nós chamamos de bactericida. Outra coisa importante entender é que o antibiótico nós temos antibiótico concentração dependente, ou seja, aquele antibiótico que você, se aumentar a concentração dele, você destrói o micro-organismo mais rápido. E tem o que nós chamamos de antibiótico de tempo dependente, por exemplo, as penicilinas. Não adianta aumentar a concentração. Ele precisa tomar naquele período de tempo para você destruir o micro-organismo. Tá bom? E o que nós chamamos de efeito pós-antibiótico. Tá? Então, quanto ao espectro de ação, é importante saber dos antibióticos que eu tenho espectro pequeno, ou ele atinge só gram negativo, ou só gram positivo. O espectro ampliado, ele atinge gram positivo, né? Ou gram negativo, ou vice-versa. Ou seja, gram positivo e um pouco de gram negativo. E amplo espectro, ele pega o quê? Gram positivo e gram negativo. Tá bem? Farmacocinética, nós já vimos os conceitos da farmacocinética. Né? O fármaco ele tem que ter absorção, ele tem a distribuição e ele vai estar caminhando nas proteínas plasmáticas, né? A forma livre dele, que é a que desenvolve a ação, não é isso? Depois ele sofre o processo de metabolismo e excreção. Se ele é mais lipossolúvel, bile e fezes. Se ele é mais hidrossolúvel, urina.
Tá bem? A absorção é importante conhecer? É importante. Por exemplo, alguns antibióticos, como a gentamicina, o pH ácido, que é de origem peptídica, o pH ácido inativa ele. Então, não vai adiantar se trabalhar com ele via oral. Como, por exemplo, a gentamicina, a neomicina, por exemplo, ela tem baixa absorção. Absorve muito pouco. É importante também conhecer, por exemplo, a tetraciclina com íons, né? Como cálcio, alumínio e ferro, diminui a absorção. Então, estou aqui mostrando um gráfico, um exemplo. As tetraciclinas com antiácido. Então, aqui, sem absorção. Com antiácido, a absorção diminui. Bem, então, é importante conhecer alguns aspectos relacionados ao fármaco, relacionado ao quê? À absorção. Então, via de regra, para não lembrar, é com alimento, sem alimento, com alimento, sem alimento, via de regra, o que a gente orienta o antibiótico? Tomar somente com água. Né? Toma com água. Ponto, acabou. Distribuição. Tem antibióticos que têm capacidade de ultrapassar o quê? Barreiras. Por exemplo, as quinolonas, ela ultrapassa, né, tecido ósseo com facilidade. Tá bem? A sulfametoxazol, sistema nervoso central. As cefalosporinas de terceira e quarta geração, sistema nervoso central. E assim sucessivamente. Então é importante conhecer a distribuição do antibiótico nos tecidos. Tá bem? E aí o metabolismo. Ele é metabolizado por qual via? Pelo citocromo P450. Ele é inibidor ou indutor enzimático? Vai interferir com outros fármacos ou não? Então é importante eu conhecer isso aqui também. Estou aqui mostrando alguns inibidores, como por exemplo a ciprofloxacina, a eritromicina, o cloranfenicol. São todos inibidores enzimáticos. O que é inibidor? Ele vai inibir o metabolismo quando administrado concomitante, ou seja, com os outros fármacos. E aí aumenta a concentração desses fármacos, aumenta o quê? O efeito deles, mas aumenta também o quê? As reações adversas. Tá bom? Fármacos que induzem. Vou dar um exemplo, a rifampicina, ou seja, induz ao contrário, eu acelero o metabolismo. Bem? Então, a rifampicina é indutor enzimático, então aumenta as enzimas do citocromo P450. Então, esses medicamentos que são administrados junto com a eritromicina, a tendência dele é o quê? Diminuir a concentração no sangue, diminuir o efeito. Então, aí pode correr o risco de desenvolver o quê? Uma gravidez inesperada, um anticoagulante como o varfarin, consequentemente desenvolver trombose quando o paciente. Então, é importante conhecer se ele é indutor ou inibidor enzimático. Tá bom? E outra coisa importante é saber se o metabólito dele é ativo ou inativo. Por exemplo, as cefalosporinas, penicilinas, a pefloxacina, que é uma quinolona, o metabólito é ativo. Sulfa, tetraciclina, cloranfenicol, o metabólito é inativo. Tá bem? Porque às vezes o metabólito ativo também tem ação antimicrobiana. Então, o próprio metabólito antibiótico. E a excreção. Tá bem? Se ele é mais hidrossolúvel, a excreção é mais renal. Se ele é mais lipossolúvel, é bile e fezes, né? Bile e fezes. Ok? Por exemplo, a eritromicina, a azitromicina, hepato biliar. E aí o metabólito é ativo, né? Forma ativa. Então, tá lá. Enquanto que as penicilinas, né, e a aminoglicoside é via renal, né? Então, mais hidrossolúvel. Certo? Aí só o exemplo, o que é concentração sérica? Então, quando você atinge a concentração adequada no sangue, você consegue, então, destruir o micro-organismo. Lembrando que você demora o quê? 4 tempos de meia-vida para atingir o quê? O pico da concentração sérica. Porque o tempo de meia-vida é o quê? É a concentração, né, em tempo. Demora o quê? 50% para equilibrar entrada e saída. Tá bem? Por isso que a gente fala assim, o antibiótico vai ter esse efeito de 48 a 72 horas. Porque vai depender também o quê? Do tempo de minha vida. O paciente vai tomar a primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose. Então aqui, 25%, 50%, 75%. Então, na quarta dose está com 100% de concentração sérica. Por isso que às vezes fala assim, a dose de ataque. O que é uma dose de ataque? Toma 2 comprimidos. Para eu atingir a concentração sérica mais rápido. Ok? Daí é o princípio da dose de ataque. Tá bem?
Então tá lá o que é um tempo de meia-vida, explicando. É a concentração necessária para eliminar 50% do fármaco. Então você precisa 4 tempos de meia-vida para atingir, de 4 a 5, tá? Para atingir 100%. E também demora 4 a 5 para você eliminar ele 100%. Tá bem? Bactericidas e bacteriostáticos. Vamos lá. Bacteriostático para a concentração. Tá bem? Então vamos dar alguns exemplos aqui de bacteriostático. Cloranfenicol, tianfenicol, os macrolídeos. Quem são os macrolídeos? É a ECA, eritromicina, azitromicina, claritromicina. Grava assim, ó, ECA. Tá bom? Eritromicina, azitromicina, claritromicina. ECA. Ok? São bacteriostáticos. Se é um bacteriostático, ele para o crescimento, é concentração inibitória mínima, né? Atinge concentração inibitória mínima, então para o crescimento. Se para o crescimento, vai depender do quê? Eu dependo depois do sistema imunológico para destruir a bactéria, que eu apenas parei o crescimento, ok? Enquanto que o bactericida, não, o bactericida vai lá e destrói. O exemplo, penicilina, cefalosporinas, aminoglicosídeos, vai lá e destrói. Então, quando atinge concentração mínima bactericida, tá bom? Nós abreviamos em concentração bactericida mínima, né? Ou concentração inibitória mínima aqui. Então, esses são os conceitos. Então, quando atinge a concentração inibitória mínima, ele é um bacteriostático. Quando atinge concentração bactericida mínima, ele é um bactericida. Bacteriostático depende do quê? Ele para o crescimento depende do sistema imunológico. Ok? Então, por exemplo, um paciente que está utilizando, o paciente está fazendo quimioterapia, e o sistema imunológico dele está debilitado, eu não posso trabalhar numa determinada infecção com bacteriostático. Por quê? A outros 50% não está funcionando. Então, não vai ter tanta eficácia assim. Tá bem? Então, nessas situações, eu tenho que tomar cuidado com bacteriostático. Eu prefiro trabalhar com bactericida. Tá bom? Então, tá lá, ó. Então, tá mostrando tempo em horas e aqui o número de bactérias. Tá bom? Então, mostrando, ó, a diferença entre o que nós chamamos de concentração dependente e o tempo dependente. Isso aqui nós temos o quê? Concentração dependente. Ou seja, eu tenho um micro-organismo e a concentração inibitória mínima. Se eu multiplico, né, se eu aumento a dose dele, 2 vezes a concentração, o que acontece? Diminui o número de bactérias. Se eu aumento 3 vezes a concentração dele, diminui ainda mais o número de bactérias. E prolonga o que nós chamamos de período pós-antibiótico. Ou seja, isso são concentrações dependentes. À medida que eu aumento a concentração, aumento o poder bactericida e aumento o período pós-antibiótico. Tá bom? O que é o período pós-antibiótico? É o período que nós chamamos, é um conceito também, que após parar de usar o antibiótico, a bactéria volta a se multiplicar novamente. Existe um período, nós chamamos de período pós-antibiótico. Tá bem? Se não toma lá um antibiótico, um comprimido de 12 em 12 horas. Muito bem. Nesse intervalo de 12 horas, olha lá, tomou às 8 da manhã. Vai tomar às 20 horas. Nesse período aqui, ó, das 8 da manhã às 20 horas, tem antibiótico e tem o quê? O que nós chamamos de período pós-antibiótico. Então é seguro. A bactéria não vai voltar a se multiplicar novamente. Porque está no período pós-antibiótico da primeira dose. Ok? Tudo bem? Então, antibiótico concentração dependente são aqueles antibióticos que, à medida que você aumenta a concentração dele, aumenta o poder bactericida dele. E aumenta também o período pós-antibiótico. Ok? Bom, agora vamos lá. Antibiótico bactericida e o concentração dependente e o tempo dependente. Tá bem? O próprio nome falando, depende do tempo. Um exemplo são os beta-lactâmicos. Tá bom? Então, os aminoglicosídeos e os fluoquinolonas são o quê? Concentração dependente. Então, aumenta a concentração, aumenta o poder bactericida. Os tempos dependentes, eu preciso do tempo, ó, de uso do antibiótico para destruir.
tá bom? Então, eu posso aumentar até em 10 vezes que não vai fazer efeito. Isso aqui é uma concentração dependente, ó. Aumentei a concentração, aumentou o quê? A destruição do micro-organismo. Isso aqui é um antibiótico concentração dependente. E todo antibiótico concentração dependente, ele tem o que nós chamamos de período pós-antibiótico. É o período que a bactéria volta a se multiplicar. Onde ela parou de se multiplicar e depois ela volta a se multiplicar novamente. Tá bem? Os concentrações dependentes, quanto mais você aumenta a concentração, maior a destruição e maior o período pós-antibiótico. O tempo dependente, você pode aumentar 5 até 10 vezes a concentração dele, porque o POD bactericida dele vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Tá bem? É necessário você utilizar o quê? Por um período de tempo para você conseguir o quê? Destruir. Ah, professor, mas eu já vi um médico aumentar a concentração do antibiótico. Sim, é que ele está aumentando a concentração do antibiótico para tentar atingir o quê? O tecido-alvo. Mas a concentração que chega lá, entendeu? É a mesma se eu aumentar ou se eu usar por um período prolongado. Então, antibióticos tempo dependente, a ação bactericida dele vai depender do quê? Do tempo de uso. Tá bem? Vai depender do tempo de uso. E ele não tem período pós-antibiótico. Então, por isso, as penicilinas, se é tomar de 6 em 6 horas, por exemplo, a cefalosporina, você tem que tomar de 6 em 6 horas no horário correto. Diferente, por exemplo, do quinolona. Tá bom? Então, os antibióticos, ó, 1 dose, 2 doses, 3 doses. Tá bem? Quando é um antibiótico, né? Quando é um antibiótico concentração dependente, eu tenho período pós-antibiótico. Quando é um antibiótico tempo dependente, eu tenho que tomar no horário correto, por quê? Para não cair a concentração e a bactéria voltar o quê? A se multiplicar. Então, se é de 6 em 6 horas, então vai tomar 6 da manhã, meio-dia, tá bem? 6 da tarde e meia-noite. Porque se eu errar ou parar de utilizar ou ficar 2 horas depois, cai a concentração, a bactéria volta a se multiplicar. Tá bem? Então tá aqui, ó. Concentração dependente. Enfim, é o conceito. Quanto aumenta a concentração, aumenta a destruição da bactéria e aumenta seu período pós-antibiótico. Tempo dependente, eu posso aumentar até 10 vezes a concentração, ele vai ter o mesmo poder bactericida que ele tinha. E ele não vai ter o quê? O período pós-antibiótico. Então ele tem que ser tomado no horário correto. Tá bom? Então, quando fala assim, quanto maior a concentração da droga, mais rápido a erradicação. Em que tipo de antibiótico? Antibióticos, concentração dependente. No tempo dependente não funciona. Tá bom? O fenômeno que chama de período pós-antibiótico é que fornece o uso racional do antibiótico. Tá bem? Que é aquele período que ela para e vai sendo destruída, aquele período que ela começa a se multiplicar novamente. Isso aqui nós chamamos de período pós-antibiótico. Tá bem? E está presente aonde? Principalmente nos concentrações dependentes. Por isso que permite, por exemplo, a aplicação da gentamicina 80 para gonorreia, a aplicação dose única, por exemplo, das quinolonas para cistite, que tem, quanto aumenta a concentração, aumenta a destruição e tem o período pós-antibiótico. Tá bem? Quando não tem, o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado. Nesses antibióticos, eu tenho que orientar o paciente a tomar o quê? Na dose certinha. É às 6 da manhã, meio-dia, para quê? Porque senão cai a concentração e a bactéria volta a se multiplicar. Tá bem? Então, nos antimicrobianos é importante eu conhecer os aspectos relacionados ao antimicrobiano, ou seja, o espectro, né? O espectro de ação, se é gram positivo, se é gram negativo. É importante eu conhecer os aspectos de farmacocinética dele, ou seja, distribuição, metabolismo. De repente, ele tem um mecanismo de ação dele excelente. Tá bem? Mas ele não consegue atingir a concentração no local, não resolve nada. Tá bom? Então, é importante verificar, além da farmacocinética, se atinge a concentração no local, ou seja, atinge a concentração inibitória mínima, tá bom? Aí eu tenho que conhecer a farmacodinâmica, o mecanismo de ação, se ele é tempo dependente, concentração dependente, se ele tem período pós-antibiótico. E qual que é o resultado? O resultado é melhora clínica, a contagem bacteriana,
não é isso? Do paciente é a mortalidade. Então, por isso que o paciente tem que aguardar de 48 a 72 horas, né? Para diminuição da febre ou não. Se não diminuir a febre, não diminuir os sintomas, aí pode a possibilidade do antibiótico ser o quê? Resistente. Tá bem? Bom, terminada essa revisãozinha, todo mundo entendeu aqui?